vidas, né? É algo que não dá para explicar. Só quem sente sabe o quão maravilhoso é essa presença e esse Deus dentro da gente que nos comove a sentir algo sobrenatural que foge do controle humano, que sai dessa terra e nos leva até uma dimensão espiritual. É maravilhoso demais. E só esse Deus, Michel, tem esse poder de pegar o traficante, a prostituta, aquele que não prestava, trabalhar, colocar o seu poder dentro dessa pessoa para que haja uma transformação. E sendo assim, essa pessoa fica totalmente diferente, irreconhecível, né? Daquela pessoa que outrora era lá do mundo. Então não tem explicação, não tem explicação. Se um dia você quiser uma explicação do que é sentir Deus, você precisa buscar esse Deus desesperadamente para você compreender. E depois que você buscar e sentir, nunca mais você vai querer deixar de sentir esse amor, esse poder, essa graça, essa maravilha de Deus em nossas vidas. Um dia como esse, eu do lado de fora, eu via, era me admirado por enquanto, no tempo, né? Eu via ela pulando e eu ficava dizendo: meu Deus, esses crentes é tudo maluco, é tudo doido. Só pode ser doido, porque não tem lógica não. E eu via os cabelos da minha esposa, chega a voar para cima. Não era minha esposa, né? Tava só olhando, mas Deus já estava preparando tudo. E eu falei: meu Deus, é tudo doido mesmo. E aí não foi um tempo depois, eu estava eu e ela pulando, um mais alto que o outro. E é isso que Deus faz, não dá para explicar não, irmão. É esse Deus que faz essas maravilhas. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para apresentar os irmãos que nos honram com a sua presença. Está conosco aqui o nosso irmão Jefferson. Está ali o meu amigo. Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Está conosco também a nossa irmã Fernanda. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Deus abençoe essa família. Pastora Selma, Deus abençoe a sua vida. Eu tive o privilégio de estar conhecendo ela, foi na sexta-feira. Ela estava aqui no evento de mulheres e a gente estava lá na congregação do Pedregal e a gente chegou um pouco mais cedo, ainda pegou um pouquinho do povo aqui na igreja. Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vinda. E está conosco aqui também o pastor Jean, que a pastora Selma falou muito bem do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter nessa noite vindo a este lugar para congregar esse mesmo Deus conosco. Fique à vontade, Deus abençoe a vida de vocês. Está conosco também aqui o nosso irmão Paulo, Deus abençoe o Paulo, seja muito bem-vindo. E conosco também a nossa irmã Gabriela, Deus abençoe vocês. Meus irmãos, esses são os nomes que estão aqui. E se tiver mais alguém em nosso meio, por favor, se você quiser levantar a mão para me te apresentar. Ali atrás tem o nosso irmão daqui no Galileu, Isaías e meu Deus, 2 profetas. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Está conosco o nosso irmão ali atrás. Qual é o nome dele? Isso. Eu tive conversando com ele, você vê que foi na sexta, né? E veio hoje de novo. Que maravilha, como é bom ter o Senhor aqui. Fique à vontade, Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, os demais que estão felizes vão dizer o quê? Sois bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Sinta-se bem em nosso meio. Que maravilha. Nós já vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ouvir a palavra de Deus. Quem gosta de ouvir a palavra aí diz amém. Crente que pula no reteté, que fala em língua, que dá lugar e não gosta da palavra, irmão, esse pulo seu está estranho, viu? Está muito estranho, porque a palavra de Deus, ela tem que arder no nosso coração. Nós temos que desejar, querer, almejar mais que tudo em nossa. Por mais que você não saiba pregar, eu vim aqui na frente, mas quando fala da palavra de Deus, nosso coração arde. Nós gostamos de ouvir essa palavra porque é a mesma que cura, que transforma, que liberta e que vai nos levar para o céu. Então, a palavra de Deus é maravilhosa, é por isso que nós
damos bastante prioridade para ela aqui neste lugar, porque ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. Amém? Por favor, eu te convido a se colocar de pé, e eu quero pedir nesse momento aos que estão aqui para evitar de estar conversando com o irmão que está do seu lado, com a irmã. É um momento muito maravilhoso e nós devemos respeitar esse momento da palavra e respeitar também quando Deus estiver usando o pregador. Como eu tenho o costume de falar, que durante o culto você teve toda a oportunidade para gritar, para pular, para falar com Deus. Agora você vai ouvir, porque é Deus que vai falar contigo. Durante o culto você fala com Ele, durante a palavra Ele fala contigo. Combinado? Então vamos orar. Eu quero convidar aqui o presbítero David, tecladista, e David também prega, viu? Ô glória! E o homem está enjoado, ele escolheu até o microfone dele, já estava no bolso. Vai ser forte o mistério. Ô glória, que maravilha. Deixa eu ver quem eu vou convidar para orar por ele aqui. Pode ser Joaquim. Joaquim está muito cheio de Deus hoje. Passa um pouquinho desse varão aqui para ele transbordar. Percebe se é Deus com as palmas de vitória? Estenda sua mão para cá. Vamos orar pelo servo de Deus. Pai querido, Pai celestial, Senhor amado, eu te apresento, Senhor amado, o teu servo nesta noite, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor venha usar ele, Pai querido, conforme a tua vontade, Senhor. Pai querido, que esta palavra venha completar, Pai querido, as nossas vidas, Senhor. E eu acredito, Senhor amado, que ele já está sendo usado a partir do momento, Senhor amado, que ele resolveu, que ele decidiu, Senhor amado, vir pregar a tua palavra, Senhor. E desde já eu te agradeço, Senhor amado, em nome de Jesus. Aleluia. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz nessa noite, diga amém. Quem quer ouvir a voz de Deus? Aleluia. Deus está neste lugar. Que presença maravilhosa de Jesus. Quantos estão sentindo nessa noite? Aí fica difícil pregar desse jeito, né? Se pudesse, já ia embora agora. Eu já evitava também os irmãos ouvir mais palavra de Deus. Mas com muita alegria, abre suas Bíblias no livro de João. João capítulo 19. E aqui eu quero fazer meus agradecimentos primeiramente ao meu Deus por essa oportunidade de estar aqui, aos meus pastores pelo convite, minha família que está aqui, minha esposa, a mulher mais linda dessa igreja, acabou de ter filho, já está linda e maravilhosa. Queria agradecer a cada um dos irmãos, pedir licença aos meus colegas pregadores, porque tem um aqui mais usado que o outro. Então, olhando para lá, meu irmão, é fogo demais. E ali embaixo também tem Gutierrez, Samara, Diácono David. Então, assim, eu quero agradecer ao meu Deus e pedir que Ele, essa noite, venha falar conosco. Assim como Ele falou comigo, que Ele venha falar com a igreja essa noite. Amém? João capítulo 19, versículo 38. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: e depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe pedisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que antes via ter com Jesus à noite, trazendo uma mistura de mirra e óleos, pesando cerca de 100 libras. Eles tomando então o corpo de Jesus e envolvendo os panos de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ora, no lugar onde fora crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Coloque a Bíblia sobre o seu banco, não rejeitando a oração do irmão, mas mais uma vez, Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor continue falando com a tua igreja,
Pai, nós estamos aqui porque precisamos ouvir a Tua voz. Usa-me, Senhor, como nunca usaste nessa terra. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Pode se sentar aplaudindo o Senhor Jesus nesta noite. Aleluias. Como lemos o versículo, vamos enfatizar aqui uma parte muito importante. E José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto. Sobre a vida de Jesus nós temos várias reflexões. O Velho Testamento ele está rodeado de sinais que o Messias ia chegar. Neste momento nós encontramos Jesus já morto, crucificado na cruz. Só que desde o início da Bíblia nós vemos os sinais que Jesus iria voltar. No momento em que Adão ele pecou, juntamente com Eva, eis ali um cordeiro que foi morto, para que cobrisse Adão. Isso já era sinal de que o Messias precisava vir. E ali em diante nós vemos vários sacrifícios. Vemos Isaac no altar para ser crucificado, para ser morto, dado ao Senhor. Só que ali Deus proveu com um cordeiro. Nós precisamos entender que a vinda de Jesus, todos os sinais já apontavam para que Jesus iria voltar. E nós temos que analisar as Escrituras de forma geral, analisar o que Jesus quer nos preparar. E nós devemos entender que todo sacrifício feito por profetas foi reformulado para que Jesus viesse e viesse com graça para salvar as nossas vidas. Tendo em vista Isaías, profeta messiânico, um dos profetas que mais anunciou a vida de Jesus. Ele anunciou a vida de Jesus sempre. E ele disse: e o Messias virá, e virá de uma mulher virgem, e ele será chamado Emanuel. Não só Emanuel, mas maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Esse Messias que foi apregoado em Isaías, que foi tanto esperado para que nós venhamos ter vida e vida em abundância, é o mesmo Messias que foi preparado no lugar, que foi preparado por João, assim como o presbítero Henrique acabou de dizer. João nasceu quase pertinho de Jesus, eles eram quase da mesma idade, e João ele teve esse privilégio, essa responsabilidade de preparar o caminho para que o Messias viesse. E a sua mensagem era simples: arrependei-vos, sua jararaca, sua víbora, sua cascavel. Era muito tranquila a mensagem de João Batista. Ele não alisava ninguém, porque ele estava preparando o lugar para que aquele que viesse tornasse a salvação entre todos os povos. Preparando este caminho, João, eu imagino a cena de João vendo Jesus, e as pessoas já olhando João, esperando que ele falasse algo de impressionante, escolhesse uma cobra mais venenosa que ele sabia o nome. Só que quando ele olha para Jesus, ele fala: esse aí não é uma cobra não, esse aí é diferente, esse aí tem uma imagem diferente, esse aí tem um brilho diferente. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí aquele que veio, que eu não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés. E aí vem o Messias, com a sua glória e majestade, sendo batizado pelo Espírito Santo, recebendo da glória do Pai. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desce em Jesus como uma pomba. Às vezes a gente pensa assim: mas Jesus não precisava desse processo. A gente que precisa passar pelo processo do batismo, para que o Espírito Santo venha descer. Jesus vem mostrar para você que Ele, mesmo sendo Deus, Ele respeitou o processo. Ele mesmo sendo Deus, Ele respeitou as prioridades que têm que ser feitas na igreja, as prioridades que têm que ser feitas na vida de um cristão. Jesus, Ele se preparou 30 anos para o ministério de 3,5. Pastor, tem gente chegando hoje, tem gente recebendo a oportunidade hoje, já quer pregar, já
já quer cantar. Deixa eu te falar um negócio de Deus para a sua vida. Prepara o seu coração, prepara o seu espírito, prepara o seu corpo, respeite o processo, para no momento em que Deus estiver programado na sua vida, Ele vai te exaltar de forma que ninguém vai superar a vida de Deus na sua vida. Às vezes nós pensamos: eu aceitei Jesus, pronto, estou preparado, agora me dá um microfone, me dá um instrumento e vamos lá. Calma, meu irmão. Respeite o processo de Deus na tua vida. Vai chegar o teu momento. Vai chegar o teu momento vai chegar. E quando Jesus chegar, você vai ver a diferença. 400 anos depois que Isaías e tantos outros profetas, Zacarias, irrepreensível, profetizou sobre a vida de Jesus, houve um silêncio muito grande. Agora imagina, pastor, um silêncio. Quem é crente não gosta desse negócio, não. Lá em casa são 3 crianças. A Helena já faz mais barulho porque é muito crente. Porque ela chora de madrugada, chora de dia. Mas esse é o processo que ela tem que passar. Só que cristão não tem esse negócio de barulho, não. Cristão é dando glória a Deus, cristão é dando aleluia. Porque Deus, Ele merece ouvir da sua boca. Todas as vezes que alguém chegava até Jesus, ele perguntava: o que é que tu queres? Alguém olhava para Jesus: eu quero ser limpo, eu quero ver, eu quero isso. Jesus está te chamando essa noite. O que é que você quer? O que é que você precisa, meu filho? O que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu faça por você? Às vezes a gente fica acanhado, fica quietinho: eu não quero falar, é porque eu sou tímido. Deus vai abrir boca de profeta nessa noite. Deus vai mostrar para você que a sua boca é uma espada que corta todo o pecado. A sua boca é uma espada que aniquila toda a maldição. Então João Batista veio no propósito de entregar, ou seja, de abrir e preparar o caminho para que Jesus viesse. Eu quero te falar nessa noite que Jesus, Ele tem um propósito na sua vida. O primeiro é de entregar, de se entregar à disposição. E como é que eu faço isso? Alguém aqui, quem é motorista aqui? Quem é motorista? Quem dirige carro? Quem dirige? Pastora também dirige, né? Teve um buraco ali, né, pastora? Mas estava de noite, né? Eu vou ficar quieto, porque senão depois eu estou dando disciplina. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem já movimentou o volante do carro desligado? Até quem não é motorista, você já movimentou? Não é duro? Mas quando você liga ele, não fica molinho? Aquela coisa dura, você vira para cá, você vira para lá. Assim é o cristão, quando ele está ligado, Jesus, ele movimenta para cá, ele movimenta para lá. O cristão não tem dessa, não. Hoje eu vou cantar, amém. Amanhã você vai para a igreja, amém também. Esteja ligado, porque Jesus, Ele quer te controlar da forma que Ele quer. Jesus, Ele quer que você ande no centro da vontade dEle. Então eu quero te dizer uma coisa: se você já pode pegar neste momento, já pega. Porque Jesus, Ele veio aqui nessa noite para te dizer: se você quer, Ele vai te entregar, mas você precisa estar ligado. Aleluias! A gente conversa sempre em Juninho com o pessoal do Ministério de Louvor. Porque às vezes nós sabemos que é duro, é pesado, não é fácil servir a Deus, mas é maravilhoso, é gostoso a presença de Jesus. E às vezes a gente chega aqui, a gente chega às 6 horas, a gente ora, a gente ensaia, para que Deus, Ele venha derramar poder. E às vezes um ou outro deixa Ele a desejar no horário, a gente puxa a orelha, e a gente já falou o seguinte: se tiver só um cantando e tocando, de verdade para Jesus vai ser isso. Não adianta ter volume, não adianta ter muita gente, o que importa é se Jesus, Ele está no meio. Não adianta você ter muito conteúdo para entregar, se você não tiver unção, é um saco vazio, é um vaso quebrado diante de Deus. E nós temos que entender que Jesus, por sua maravilhosa graça, Ele faz seleção dos seus filhos.
Jesus, ele tinha 12 discípulos, 12 apóstolos que eram mais próximos dele, mas discípulos ele tinha uma porrada, tinha muita gente. 70 ele mandou de uma vez. Então você tem que entender que Jesus também era seletista. Jesus ele vinha, opa, calma aí, 70 pode ir, tem milhares, tem multidão, pode ir 12, próximo. Discípulos mais próximos de Jesus, 3. Porque ele recostava a cabeça, 1, que era João. Nós temos que entender, se você não for seletista na sua vida, você nunca vai entender qual o propósito de Deus. Mas é lindo como o pastor Getúlio, o pastor Jorge prega. Eu quero aquilo ali. Não, meu irmão, calma. Como o evangelista Júnior, o evangelista pregou sexta-feira, não importa quem você seja, não importa como você fale, o importante é que quando você pegar a palavra, você fale de Jesus do jeito que ele te ensinou. Então Jesus ele separou ali, tem 12 discípulos. Eu poderia falar de todos, mas eu vou escolher só um, porque eu fiquei maravilhado com a história de Pedro, depois que a evangelista Samara pregou. Pedro, quando ele foi selecionado, ele estava no momento mais difícil da vida dele, porque ele tinha acabado de vir da pescaria, não tinha pego nada, estava com as suas redes vazias. Chegou no porto, o que ele fez? Lavou as suas redes, colocou dentro do barco como de costume, e no momento que ele ia embora, Jesus aparece. Eu quero te dizer um negócio aqui. Às vezes você vai estar no seu momento mais difícil, mas Jesus ele vai aparecer. Jesus ele vai aparecer. Então ele quer que você esteja com suas redes lavadas. Ele quer que você esteja preparado, porque Pedro ele chegou na sua pescaria, mas ele lavou as redes. Lavar as redes significa: já estou pronto para pescar de novo, já estou pronto para ir de novo. Não pescou não, deixa a rede suja. Ei, lava a sua rede, porque Jesus ele está chegando aí. Aleluia. Jesus chegando. Eu acho maravilhoso, porque Mateus, Marcos e Lucas eles vão descrever nessas 3 cartas a história de Simão Pedro. Só que o doutor Lucas, um dos discípulos de Jesus mais inteligente, ele se atentou a um detalhe muito importante. Ele disse que quando Jesus ele chega na beira do lago, existiam 2 barcos. Num ele se apossou, que era o de Simão Pedro. Eu não sei se você vai pegar, eu não sei se você vai entender o que Deus quer dizer essa noite, mas se existia 2 barcos, Deus estava dizendo o seguinte: eu vou no de Pedro, se ele não quiser, eu vou no outro. O varão cantou, hoje eu não quero pregar, hoje eu não quero cantar. A musicista, hoje eu não quero tocar, hoje eu não estou bem. Não está bem não? Não está legal hoje não? Deixa eu te falar uma coisa, tem um barco do seu lado, e se você não quiser andar, esse barco que Jesus deixou no lado, ele vai entrar e ele vai fazer morada. Ei, meu irmão, o barco tem que estar preparado, e você tem que se atentar, tem que se ligar ao momento que Jesus chegar, porque quando Jesus aparecer, você fala: não, pode vir pro meu barco, Jesus, sobe aqui no meu barco, porque eu quero ir. Só que existe um detalhe diferente. Quando Jesus sobe no barco, ele pede que dê uma distância, para que ele possa ver a multidão. E Jesus ele primeiro prega, primeiro a palavra, para depois o milagre. Tem pessoa, pastor, que está se perdendo porque ele está recebendo um milagre, cai fora. Eu quero te falar uma coisa: depois que você receber a palavra, você está pronto para receber o milagre, você está pronto para receber o sobrenatural, você está pronto para receber aquilo que ninguém nunca viu. Aleluia! Então quantos querem mergulhar mais profundo? Quantos querem ir mais profundo? Nós temos que entender e respeitar o processo que Jesus tem a nos oferecer. Aí Jesus vem e sobe no barco, prega. Quando ele desce, ele fala: opa, Pedro, vai lá, vai nas águas profundas e vai pegar os seus peixes. Pedro vai, sobe no seu barco,
Quando ele chega lá, ele joga a rede, na hora de puxar o negócio travou aqui. E trava, e não sabe o que está acontecendo, já chama do barco, porque a vitória, a bênção é tão grande que você não vai conseguir desfrutar sozinho. Eu quero te dizer que a bênção de Deus vai ser tão grande na tua vida, que os seus parentes, a sua esposa, os seus filhos, você aí que está pensando que não tem jeito para a sua família, que não tem jeito para o seu filho, Deus tem uma notícia para você nessa noite. Mergulha no mais profundo, mergulha onde eu quero te mostrar, porque quando chegar neste momento, todos vão receber o que eu tenho preparado para você. E Pedro chegando na margem do barco, no rio, eu acredito que um sorriso maravilhoso, aquele sorriso de, nossa, estou bem, estou ótimo. E Jesus, ele é incrível, Jesus, ele é maravilhoso. Ele poderia chegar a Pedro no momento da sua aflição e dizer: Pedro, você quer me seguir? Mas não, ele deu os peixes, deu condições para Pedro, e quando ele desceu, ele falou: Pedro, vem me seguir. Agora, levando para os dias de hoje, nós que somos cristãos, imagina Jesus, a maioria de nós aceitou Jesus por causa de uma tribulação. A gente chega na igreja machucado, triste, ferido, sem dinheiro, cheio de boleto, e pedindo a Jesus que Ele pague todos os boletos. Não funciona assim. Mas a Bíblia diz que buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Ele nos acrescentará. Então eu entendo que a maioria das pessoas ou teve uma situação de morte, ou teve uma situação de destruição na sua vida e na sua família, que fez ele vir até Jesus. Mas Jesus não, ele pega, dá dinheiro para Pedro, dá condição para Pedro, e depois fala: vem Pedro me seguir. Agora imagina você olhando o barco cheio de peixe, sua conta bancária cheia de dinheiro, sua estabilidade, carro, casa. Jesus chega, larga tudo e vem viver o sobrenatural. Vem viver aquilo que ninguém nunca viu, o que o olho não viu e o que os olhos não viu. É o que Deus tem preparado para a igreja, é o que o Senhor preparou para a tua vida. E às vezes nós vamos fechar os nossos olhos. Só que Pedro, pela sua destreza, ele olhou para aquele barco, ele olhou para aquele dinheiro e falou: você pode ficar para a multidão, eu vou seguir a Jesus. Pode ficar para todo mundo pegar quem quiser. Eu quero o dono do milagre. Eu quero aquele que fez o peixe para minha rede. Eu quero aquele que trouxe cura e alegria para minha família. Eu não imagino alguém que, olhando o olhar de Jesus, ele venha se desviar. Você já parou, já refletiu no olhar de Jesus? Só que Judas, ele não parou para ver o olhar. Ele não parou. Mas Pedro viu o olhar de Jesus. Quando Pedro viu Jesus, eu imagino aquela cena de Pedro cheio de dinheiro e sem nada, mas olhando para Jesus e imaginando: agora eu tenho tudo. Quando estiver juntamente com Jesus, imagine que Ele é o seu tudo. Coloque prioridade no que você acha que é tudo para você. Porque às vezes depositamos a nossa vida num trabalho, depositamos a nossa vida no emprego que nos tira da casa do Senhor, depositamos a nossa vida no namorado, numa namorada que só nos tira da presença de Jesus. Mas Ele hoje te chama para um encontro com Ele. Ele hoje te chama para um sobrenatural. E eu quero te dizer, assim como Pedro, ele teve um encontro com Jesus no seu momento mais difícil. Jesus, ele na tempestade, ele quer falar com você. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas fique tranquilo, eu não preciso saber. O Senhor já sabe quais são as suas preocupações. O Senhor já sabe quais são os seus dilemas. Às vezes você pode estar bem financeiramente, às vezes você está bem vestido com uma cara boa, mas a sua cabeça, o seu espírito está chorando. Porque imagina um homem triste nessa vida e não ouvir a Jesus. Assim eu entendo aquele versículo que diz: porque nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque você pode ter um carro melhor, você pode ter um salário melhor, mas se você não ouvir a Deus, quem somos nós? Quem é o cristão que não ouvindo a Deus, ele vive. A partir do momento que nós ouvimos o que Jesus tem a dizer, a nossa vida fica diferente. Meus irmãos, eu trabalhei 5 anos na funerária. Eu fui somar, basicamente, pelo todo o processo de tempo que eu trabalhava lá. Eu trabalhava 15 dias ao mês e folgava 15. Ou seja, eu fiquei 2 anos e meio confinado naquele lugar. E tem gente que fala, funerária, meu Deus, negócio horripilante, né? Todo mundo já fala, e aí, já pegou quantos presuntos hoje? Quem já ouviu isso? Todas essas piadas contra os agentes funerários, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Naquele momento, eu aprendi durante esses 5 anos que um funeral, ele é uma parte muito importante da nossa vida. Seja você passar por esse momento ou alguém passar. Porque eu aprendi que você homenagear alguém nesse último momento, você está homenageando a história de vida dessa pessoa. Tem gente que fala assim, já ligaram muitas vezes, eu atendi o telefone no trabalho, e eles queriam fazer um orçamento e diziam assim, não, é só para jogar dentro do buraco, é só para queimar lá no crematório, eu vou pegar cinzas depois, eu não quero muita coisa não. Agora você imagina alguém que morre na estrada e fica o dia todo lá esperando o IML chegar. O que a gente fala? Que desrespeito. Olha só, a pessoa está lá desde cedo. Por quê? Nós entendemos que este momento é o momento de homenagear a história de vida dessa pessoa. Aí nós entendemos o quê? Que nós precisamos significar, dar prioridade ao sacrifício de Jesus, não ficar calado. Você viu o que o pastor Jorge falou? Quando ele viu o pai dele lá naquele último momento, ele começava a lembrar dos momentos que ele tinha, ele começava a lembrar dos momentos maravilhosos de filho e de dizer, honra aquilo que eu te dei. Neste momento, pastor Jorge, o senhor não lembrava daquelas puxão de orelha? Vem para a escola dominical, vamos para o culto de oração. Nós temos que dar prioridade a respeitar a memória de Jesus. Jesus na Santa Ceia, ele reuniu os seus discípulos e disse, este é o meu corpo e o meu sangue que é entregue por vós. E quando Jesus foi crucificado, ele olhou para o Pai e disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, o corpo de Jesus ficou para que nós lembrássemos do sacrifício que ele teve na cruz. Aí nós vemos José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? Era um discípulo de Jesus. Jesus ele foi crucificado. Como de costume, na hora da morte, eles quebraram os joelhos. Mas para que se cumprisse o que foi dito no livro de Isaías, que nenhum osso seria quebrado, Jesus ele foi perfurado por uma lança. E o vinagre que ele tomou saiu em forma de sangue e água limpa de dentro de Jesus. Só que existia um tempo. Ninguém fala qual foi o tempo que Jesus ficou exposto diante daquela cruz. Mas aí é onde eu te digo desrespeito pelo corpo do meu mestre. E cadê Pedro? Cadê João? Cadê todos aqueles que estavam à volta de Jesus? Aí nós vemos que no momento da tempestade, os discípulos estavam dentro do barco. Eu imagino uma cena muito horripilante. A Bíblia não diz se era noite, se era dia, mas o barco vinha para um lado, o barco vinha para o outro. E naquele momento Jesus vem andando sobre as águas. E todos os discípulos olharam e pensavam que era um fantasma. E naquele momento Pedro, ele pula para frente e fala assim, ei, mestre, se és tu, deixa, faz com que eu vá até você. E Jesus olhando para Pedro diga, vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro. O que Jesus tem para dizer a você nessa noite é que, se você quer o seu
Jesus em momentos difíceis da sua vida. Ouve a voz de Jesus quando você estiver cansado. Ouve a voz de Jesus quando você estiver aflito. Porque quando Jesus vier, você pode até não reconhecer, mas o cristão que ele anda ligado, ele vai olhar e falar: mestre, deixa que eu vá com você. E Jesus naquele momento ele permitiu que Pedro andasse sobre as águas. Agora você imagina Pedro, depois de viver tantas experiências, vendo o corpo de Jesus, naquela situação não apareceu ninguém para falar nada. E José de Arimateia chega, ele vai até Pilatos e diz: Pilatos, eu quero sua permissão para tirar o corpo do meu mestre, o corpo de Jesus da cruz. E Pilatos foi e deixou que ele tirasse o corpo de lá. Eu não sei o que você imagina sobre o que é Evangelho de Jesus. Eu não sei o que você pensa sobre o que é Evangelho de Jesus. Mas vai existir um momento na sua vida que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai pensar que é a hora de falar, vai pensar que é a hora de ficar calado, enquanto tem gente olhando para o corpo do meu mestre na cruz. Nós estamos calados e escondidos com medo de todo mundo. Não fique calado. José de Arimateia, ele era o quê? Ele era o quê? Discípulo. Mas a Bíblia diz que ele era um discípulo em secreto. Ele chegou até Pilatos sem dizer quem ele era. E é neste momento que você não vai colocar a sua posição. Ah, porque eu sou pastor, calma aí, deixa agora que eu vou entrar. A política passou, eu não vou falar de política, mas existia muitos cristãos brigando entre Lula e brigando entre Bolsonaro. Só que eu não via muita gente de joelho no chão. Eu não via muita gente rogando a Deus e dizendo: Senhor, nem que eu tenha que subir naquele palácio do Planalto. A igreja nessa noite tem que entender que se você não se posicionar diante da sua nação, diante da sua cidade, diante dos políticos que entram naquele lugar, todas as pessoas que entrarem naquele lugar vai fazer o que quiser. E sabe o que eles vão fazer? Principalmente é mexer no corpo de Jesus. Como é que eles vão mexer no corpo de Jesus? Eles vão colocar leis que vão colocar, já estão querendo colocar a linguagem neutra. Não tem homem, não tem mulher, não é todos, não é todos agora. Eu vou falar, pastor, porque eu não posso ficar com isso aqui preso na minha garganta, não. Se você quer ser diferente, não importa a sua posição. Se você é obreiro, se você é de paixão, se você só aceitar Jesus nessa noite, se você vai aceitou Jesus no passado e até hoje não tomou uma posição na casa de Deus, eu quero te dizer uma coisa: no momento que você deixou Jesus entrar no seu coração, você tem o direito de se posicionar e de dizer que você defende a bandeira da palavra, a bandeira do ministério de Jesus. É essa bandeira que nós devemos levantar neste lugar. Mas a única coisa que os cristãos querem fazer é brigar por causa dos políticos, é brigar por causa das pessoas. Em Apocalipse 3:8 diz: pois eu conheço as tuas obras e pus diante de ti uma porta. Como é que está essa porta? A porta está aberta, e a qual ninguém pode fechar. Pois tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Aí eu imagino o salmista Davi entrando no meio dessa conversa e dizendo: aonde é que eu guardei a palavra? Eu guardei a palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti, Senhor. Eu guardei a tua palavra aqui, para que o Senhor venha resplandecer na minha vida. Deus maravilhoso! Entenda que quando você estiver na casa de Deus, você não está assistindo uma palestra de como ganhar dinheiro, de como mudar de vida. Você está em um lugar que vai te ensinar o caminho do céu, o caminho da salvação. E este caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E se você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não se esconda como os discípulos fizeram, mas assim como José de Arimateia, se levante, tome posição e se declare diante de Jesus.
Não deixe que o corpo de Jesus fique exposto. Mas clame diante da situação. Clame diante da situação que você está vivendo. E se você quer viver o melhor de Deus, se você quer viver o que nunca ninguém viveu, faça o que nunca ninguém fez. Faça o que nunca ninguém tentou fazer. Porque às vezes nessa caminhada de cristão a gente vai ouvir muito. Eu estava conversando com o diácono David esses dias acerca da família, e tem gente que olha pra gente e fala assim: vocês são doidos, fazendo menino e não sei o que, não sei o que, e a situação e o governo e não sei o que. Eu falei: gente, nós temos que entender que o Evangelho de Jesus, se nós não brigarmos hoje para que a palavra de Deus ela seja mantida, os nossos filhos vão sofrer, a nossa geração futura vai sofrer. E se você for um cristão calado, você vai sofrer junto com eles. Então Deus está te pedindo essa noite: abra tua boca, José de Arimateia. Vai até onde precisa ir, mas não deixe o corpo de Jesus sozinho não. Nessa noite se coloque de pé. Se coloque de pé glorificando ao Senhor. Equipe de louvor, por favor, o mais rápido possível. Som do reino. Aleluia, Deus fiel. Precisamos entender que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele cuida do seu futuro. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Levante as suas mãos nessa noite. Levante as suas mãos nessa noite. Aqueles que estão aqui, aqueles que não vão mais ficar calados, aqueles que não vão mais ficar atrás de uma religião, atrás de um paradigma, mas sim aqueles que vão vestir a camisa do Evangelho, a camisa de Jesus, aqueles que vão lutar pela palavra, aqueles que vão lutar pela família, aqueles que vão lutar pelo propósito que foi feito para a tua vida nessa noite. O que eu tenho é bem maior do que eu sei do amanhã. Então recebe
coração, feche seus olhos. Vamos em 2 minutinhos falar com Deus. Ibará, Cedre, Calabarás. Vamos em 2 minutinhos entregar as nossas dificuldades a esse Deus poderoso, da qual foi falado neste lugar. Quem sabe você entrou aqui e colocou diante de Deus, ou está colocando a dificuldade que você